Estimados ouvintes, em recolhimento sincero, elevemos o pensamento, reconhecendo que a jornada por vezes nos exaure as forças e obscurece a visão. Trazemos na alma o peso das incertezas e a poeira das estradas difíceis que percorremos em busca de paz. Necessitamos transformar o coração em um abrigo silencioso para escutar a voz da eternidade. Que a serenidade do alto, inspirada na tradição consoladora do Espiritismo, desça sobre nós como a semente que rompe a terra escura em direção ao sol. Suplicamos a harmonização das nossas energias cansadas, rogando que a claridade divina afaste as sombras do desalento e da agitação. Que as paredes do nosso lar se convertam em muralhas invisíveis de luz, repelindo as aflições ruidosas do mundo exterior. Que os guias amorosos se coloquem ao nosso lado, conduzindo nossos passos vacilantes em direção ao definitivo reerguimento íntimo. Que o Mestre de Nazaré nos envolva em sua túnica de compaixão, refazendo as nossas esperanças que temporariamente se fragmentaram. Permite, doce Rabi da Galileia, que possamos florescer perante a vida, preparando o nosso espírito para a vitória do bem. A casa física que nos abriga é o reflexo do nosso templo interno, tantas vezes assolado pelas severas tempestades do pensamento. Sentimos o clamor do peito dolorido que pede alívio, buscando na prece a resposta para as aflições que calamos diante dos outros. É chegada a hora sublime de depositar as bagagens pesadas do ontem e abrir as janelas da alma para a luz imperecível. Que a paz profunda se instale em cada cômodo da nossa morada, purificando a atmosfera magnética que respiramos diariamente. Ampara, Senhor da vida, os nossos propósitos mais íntimos de melhoria, tecendo fios de harmonia onde outrora habitava a discórdia. Que a assistência dos tarefeiros do bem se faça sentir de maneira consoladora em cada vibração do nosso ser. Que a presença do Cristo caminhe pelos nossos corredores, abençoando o descanso, a convivência e o despertar de cada ente amado. Ajuda-nos a limpar a poeira moral dos nossos sentimentos, erguendo firmes alicerces de fraternidade e de constante compreensão mútua. Concede-nos a infinita graça de transformar nosso íntimo em um campo fértil, onde a colheita da paz seja uma doce realidade. Quando a humana fraqueza tenta dominar nossos passos, lembramos imediatamente que somos viajantes imortais em busca de aperfeiçoamento. O cansaço tenta nos paralisar no meio do percurso, mas a voz amiga do alto ecoa no íntimo convidando ao prosseguimento sereno. Precisamos com urgência recolher as emoções difíceis em oração, entregando nossas maiores fragilidades ao amor que tudo abraça e entende. Que a tua radiante proteção alcance os recantos mais esquecidos do nosso espírito, iluminando e curando as dores ocultas. Que a vibração perene do amor incondicional preencha os grandes vazios da nossa alma, afastando o medo escuro que aprisiona. Que os abnegados trabalhadores celestes lavem a nossa mente de toda a negatividade limitante acumulada ao longo das duras provas. Que sob a tua sublime direção, consigamos reconstruir as nossas forças exauridas, levantando os olhos marejados para a vida imperecível. Inspira-nos a serenidade exata e necessária para enfrentar as provações, compreendendo que cada obstáculo é ponte segura de ascensão. Fortalece o nosso compromisso inadiável com a luz, amparando-nos para que sigamos sempre confiantes sob a tua infinita tutela. Assim como a brisa matinal afasta delicadamente a neblina espessa, buscamos dissolver as nuvens invisíveis de aflição que pairam sobre o nosso lar. Trazemos na mente as marcas imperceptíveis dos embates, que muitas vezes desestabilizam o asilo sagrado onde a nossa família se abriga. É neste instante de clareza que abrimos as portas da alma para que a tutela afetiva do alto higienize e pacifique o nosso refúgio. Rogamos.
Portanto, que a doce serenidade celestial se derrame sobre cada canto desta casa, pacificando os conflitos silenciosos e desatando os nós da incompreensão. Que a firme proteção invisível erga escudos de bondade ao redor daqueles que amamos, repelindo as sombras da discórdia, da queixa e do desânimo. Que a harmonização vibratória seja um bálsamo constante, transformando as paredes do nosso teto em seguras antenas de captação da paz divina. Que os ínclitos benfeitores, sentinelas incansáveis da nossa caminhada, percorram nossos aposentos depositando fluidos de saúde, de coragem e de terna concórdia. Que o Mestre de Nazaré, o eterno hóspede de nossos corações, nos ensine a partilhar o pão da paciência com todos que conosco convivem. Assim, amparados por esses guardiões compassivos, sentiremos o reerguimento íntimo necessário para iniciar o dia com passos firmes e com a fé plenamente renovada. A agitação lá fora tenta, a todo instante, roubar a preciosa tranquilidade que construímos com tanto esforço no silêncio interior da nossa oração. Nossos pensamentos ainda aceleram diante dos desafios do mundo, e o nosso espírito pede o amparo dos bons amigos que nos conhecem profundamente. Entregamos as nossas preocupações domésticas às mãos sábias da providência, confiando que o amor soberano nunca desampara os que buscam a retidão. Permite, Pai de infinita bondade, que a tua serenidade inefável governe as emoções que transitam sob o nosso teto nesta nova manhã. Que os abnegados protetores da nossa família estendam laços sutis de afeto, unindo em propósitos elevados os corações que partilham a mesma jornada. Que as nossas mentes se afinem com a vibração perene do bem, neutralizando as faíscas de irritação que a lide diária tantas vezes desperta. Que a luminosa assistência dos espíritos amigos nos envolva por completo, criando uma psicosfera de profundo amparo em cada cômodo da nossa moradia. Que o doce Rabi da Galileia nos abençoe a convivência diária, para que cada palavra proferida em casa seja verdadeiro instrumento de edificação. E que sob essa tutela sublime, as nossas forças se restaurem por inteiro, permitindo que a luz da fraternidade guie as nossas atitudes. O cansaço moral muitas vezes turva os nossos olhos, fazendo-nos esquecer temporariamente que o nosso lar é uma sagrada escola de elevação de almas. Sentimos a imperiosa necessidade de aquietar o mar de ansiedades que nos visita, para não afogarmos a paz doméstica nas águas da invigilância. Em recolhimento manso e sincero, voltamos o olhar para as esferas mais altas, suplicando que a nossa morada reflita a harmonia sideral. Concede-nos, fonte inesgotável de misericórdia, a sabedoria necessária para acolher as diferenças e as fragilidades das almas com as quais dividimos o pão. Que uma fortaleza de luz se erga em defesa da nossa casa, guardando as crianças, amparando os idosos e sustentando o vigor dos trabalhadores. Que o magnetismo salutar dos mensageiros do bem preencha as lacunas da nossa incompreensão, instalando a doçura e a tolerância definitiva em nossos diálogos. Que os guias devotados continuem a velar pelos nossos recomeços, ajudando-nos a dissolver qualquer laço de amargura que ainda oprime o nosso peito. Que o Mestre de Nazaré acenda a chama inextinguível do seu amor no altar dos nossos corações, ensinando-nos o caminho seguro da abnegação. Desse modo, amparados pela guarda espiritual, encontraremos a força pacífica para prosseguir a marcha, certos de que estamos em contínua evolução. Assim como o fogo brando se converte em cinza fértil, a nossa alma aflita clama por renovação e paz. Inspirados na tradição espírita e em ensinamentos edificantes, recolhemos os nossos velhos impulsos na luz desta prece.
Sentimos um cansaço moral profundo, pedindo urgente socorro e recolhimento para nossa mente tantas vezes agitada. Que a tua serenidade bendita pacifique as sobras das nossas imperfeições ao raiar desta manhã. Ampara a nossa casa terrestre, erguendo firmes defesas invisíveis contra as nossas próprias más inclinações. Permite que uma doce harmonização vibratória purifique o ar magnético que a nossa família respira. Que a nobre assistência dos benfeitores cure as raízes amargas da nossa velha culpa interior. Que o Mestre de Nazaré nos ensine a educar o sentimento sem jamais esmorecer na fé. E sob esse amor imperecível, celebremos o abençoado instante do nosso verdadeiro reerguimento íntimo. Trazemos na alma a bagagem pesada dos erros que tantas vezes teimamos em repetir no caminho. O pensamento acelera em aflição quando percebemos os reflexos sombrios da nossa própria e constante invigilância. Em recolhimento profundo, entregamos essa dor surda e buscamos a misericórdia celeste que ampara e liberta. Concede-nos a graça de uma serenidade madura para enfrentar e vencer as próprias falhas cotidianas. Cobre as portas de nosso lar com a luz da pacificação incondicional e verdadeira. Que a harmonização dos ambientes familiares se faça sentir em diálogos mais tolerantes, compassivos e brandos. Que a assistência dos bons espíritos dissipe a incômoda névoa de nossos impulsos menores. Que a direção infalível do doce Rabi da Galileia retifique a nossa longa caminhada moral. E assim, amparados, encontremos forças renovadas para sustentar o nosso contínuo reerguimento íntimo. A irritação silenciosa ainda ronda o nosso espírito, drenando as energias sagradas que são necessárias para o bem. Há uma dor íntima em não sermos hoje a claridade que a nossa consciência já consegue compreender. Por isso, silenciamos as justificativas vazias do ego e buscamos o amparo que apenas o céu oferece. Que a claridade da tua serenidade dissolva os fluidos pesados das nossas reações puramente automáticas. Protege o nosso sagrado refúgio doméstico para que a convivência sadia não sofra com os nossos desajustes. Que as correntes de harmonização vibratória lavem as mágoas há muito tempo ocultas nos corações da casa. Que a valorosa assistência espiritual nos infunda a disciplina exata diante das velhas viciações terrenas. Que o Mestre de Nazaré nos sirva de bússola segura no complexo labirinto das nossas provações. E despertando para a virtude, assumamos com inabalável coragem o nosso definitivo reerguimento íntimo. As nossas aflições atuais são apenas colheitas justas de sementes plantadas no solo endurecido da ilusão. A mente cansada clama por uma pausa santa, necessitando imensamente do silêncio que refaz as forças esgotadas. Nós te entregamos as vaidades feridas, buscando a sublime simplicidade que aproxima o ser do coração de Deus. Desperta a serenidade necessária para aceitarmos o tempo divino da nossa própria cura interior. Abençoa o nosso teto familiar, transformando-o num verdadeiro hospital de luz para almas em delicado tratamento. Que uma profunda harmonização magnética apazigue as emoções descontroladas de quem sofre sob o nosso lar. Que a constante assistência dos mensageiros compassivos nos ajude a vencer, uma a uma, as sombras diárias. Que sob a régua do Mestre de Nazaré, o nosso orgulho ceda espaço ao generoso serviço amoroso. Desse modo, consolados na perene esperança, vislumbramos a bela aurora do nosso pleno reerguimento íntimo. O fardo da culpa pesa mais quando insistimos em nutrir pensamentos e antigos hábitos que nos aprisionam. Constatamos, em pranto silencioso e contrito, o imenso desgaste de lutar contra as nossas próprias inclinações inferiores. Com humildade sincera, prostrando a alma em prece, rogamos que a luz maior suplante a nossa contínua rebeldia.
Que uma chuva de inefável serenidade acalme o ardor abrasador das nossas queixas e insatisfações repetidas. Cerca de amparo e paz às delicadas estruturas invisíveis do nosso pequeno recanto sagrado. Que a doce harmonização espiritual nos ensine a indulgência fraterna para com as falhas de nossos entes queridos. Que a assistência ininterrupta dos guias devotados nos mostre, com brandura, a imensa beleza da renúncia. Que a sublime direção do Mestre de Nazaré purifique os elevados propósitos da nossa jornada terrena. E curados pelo perdão e pelo amor imperecível, experimentemos a alegria genuína do nosso doce reerguimento íntimo. Diante da natural fragilidade humana, o pensamento tumultuado suplica a segurança que o mundo não possui. A dor moral de ceder ao passado aflige o peito cansado que anseia sinceramente pela claridade maior. Retiramo-nos para a câmara íntima do coração, onde a prece serena se torna o nosso bálsamo de redenção. Derrama a tua infinita serenidade sobre as severas e enganosas tempestades do nosso próprio eu. Envolve cada aposento de nosso lar num vigoroso campo de força espiritual contra a leviandade do mundo. Que a poderosa harmonização vibratória nos blinde contra as nefastas influências que o medo escuro atrai. Que a assistência afetuosa dos abnegados tarefeiros celestes nos liberte do antigo vício de julgar o semelhante. Que a conduta imaculada do doce Rabi da Galileia inspire as nossas melhores decisões nesta manhã. E assim, inteiramente refeitos no ânimo, marchemos com redobrado vigor para a vitória do nosso reerguimento íntimo. A alvorada sempre convida ao bem, mas o nosso espírito invigilante ainda teme as armadilhas costumeiras. Há um cansaço que a matéria desconhece, fruto doloroso das teias invisíveis que nós mesmos, outrora, fiamos. Entregamos os nós embaraçados da nossa imaturidade às mãos misericordiosas dos bons e abnegados trabalhadores da vida. Que a imperturbável serenidade do céu sustente e fortaleça os nossos bons propósitos ao longo deste novo dia. Guarda o nosso núcleo familiar com a doçura pacificadora que desarma as ofensas e dissolve as mágoas. Que as salutares redes de harmonização se estendam por toda a moradia, garantindo a concórdia e o respeito mútuo. Que a assistência fraternal da vida imperecível sustente o nosso suado empenho de renovação moral diária. Que o modelo imorredouro do Mestre de Nazaré preencha de genuína caridade as nossas atitudes e sentidos. E abraçando esta abençoada alvorada de luz, confiamos plenamente no nosso contínuo e sereno reerguimento íntimo. Assim como o rio tumultuado encontra finalmente o leito manso, a nossa mente clama por repouso diante dos mistérios da despedida. O pensamento se agita ao recordar os entes amados que já cruzaram o véu rumo à morada invisível. Necessitamos entregar essas dores profundas da separação à compaixão infinita que sustenta o universo. Que a tua serenidade bendita envolva os corações que hoje choram a imensa saudade material. Protege os lares esvaziados pela aparente ausência, preenchendo os recintos com a luz da imortalidade. Que uma sutil harmonização vibratória alcance os que agora despertam perplexos no mundo espiritual. Que a afetuosa assistência dos benfeitores de luz ampare a travessia de quem desencarna nesta alvorada. Que o Mestre de Nazaré guie esses nossos irmãos pelas pacíficas estâncias de recuperação sideral. E, inspirados por essa sublime esperança, que encontremos a força necessária para o nosso reerguimento íntimo. A dor pungente do luto esgota as nossas forças, tornando amanhã um fardo para quem perdeu o seu arrimo. Reconhecemos a grande dificuldade humana em soltar os frágeis laços terrenos com aqueles que já cumpriram sua jornada. Recolhemos essa aflição no silêncio da prece,
rogando que a confiança substitua as lágrimas do cego desespero, que a serena luz dos céus acalme os prantos daqueles que velam os seus amores ausentes. Ergue uma inquebrável proteção magnética nos lares enlutados, afastando o inconformismo e a sombria revolta. Que as doces correntes de harmonização pacifiquem as mentes dos recém-desencarnados ainda muito apegados à terra. Que a ininterrupta assistência dos guias tutelares leve o imediato esclarecimento aos leitos da enfermidade derradeira. Que sob o olhar afável do doce Rabi da Galileia, a derradeira transição se faça em santa quietude. E sustentados por essa imorredoura certeza, retomemos a nossa marcha diária rumo ao reerguimento íntimo. Os nossos pensamentos aceleram quando o medo do desconhecido assalta a consciência que insiste no apego à forma física. Sentimos a alma exausta pelas lutas infrutíferas contra a vontade soberana da lei de constante progresso. Entregamos essas humanas fraquezas a Deus, buscando o recolhimento pacificador para aceitar a finitude carnal. Que a brisa da tua infinita serenidade refresque as frontes daqueles que exalam os últimos suspiros. Ampara o nosso teto familiar para que ele se consolide como um porto de memórias luminosas e gratidão. Que a profunda harmonização dos ambientes dissolva as pesadas energias de desolação que prolongam o luto. Que a incansável assistência dos espíritos consoladores enxugue o pranto materno e a dor dos entes amados. Que a infalível direção do Mestre de Nazaré sirva de bússola clara aos novos viajantes do além. E fortalecidos pelo imenso vigor da eternidade, caminhemos com passo firme para o nosso contínuo reerguimento íntimo. O cansaço moral domina os corações que se recusam a aceitar os propósitos sagrados da lei de encarnação e retorno. A nossa mente clama pelas águas invisíveis da esperança para não adoecer no vale das longas lamentações. Com o espírito curvado em oração, pedimos que o amor seja a verdadeira ponte dourada entre as duas esferas. Concede a tua inefável serenidade aos que abrem os olhos na verdadeira realidade na manhã de hoje. Guarda o nosso sagrado núcleo de desesperos, substituindo o pavor da morte pela confiança no porvir. Que a valorosa harmonização espiritual envolva as despedidas públicas com uma quietação profundamente compassiva. Que a nobre assistência das falanges socorristas auxilie as almas que chegam confusas às zonas de triagem celestes. Que o amparo redentor do Mestre de Nazaré recaia sobre as famílias que sentem a dor dilacerante da separação. E abraçando o Consolador infinito, que o nosso peito se preencha de coragem ativa para o reerguimento íntimo. As tristes notícias de dores e mortes no mundo geram em nós um pesado e sombrio desamparo emocional diário. O nosso íntimo viaja hoje até os leitos de agonia, onde o adeus se desenha nos semblantes enfraquecidos dos irmãos. É imperioso calar as nossas queixas e elevar a vibração, doando pura intercessão aos viajantes que retornam. Que uma chuva de serenidade reparadora abençoe as alas de dor e os aposentos de intensa provação purificadora. Cerca de firme proteção os lares exaustos pela longa enfermidade que antecede o afrouxamento dos laços do corpo. Que a salutar harmonização magnética apazigue a perturbação de quem já sente as amarras terrenas se desfazendo. Que a diligente assistência dos amorosos médicos espirituais sirva de bálsamo nas mentes em libertação iminente. Que a majestosa presença do doce Rabi da Galileia dissipe de vez as sombras na hora derradeira da passagem. E irradiando afeto aos que sofrem e aos que partem, consolidaremos no bem o nosso verdadeiro reerguimento íntimo. Assim como a semente lançada à terra escura rompe a casca para encontrar a luz, a nossa alma precisa romper o orgulho para florescer no bem.
O cansaço das lutas diárias muitas vezes ofusca a beleza da nossa própria semeadura interior, trazendo profunda aflição à mente. Neste alvorecer bendito, recolhemos os nossos anseios íntimos e entregamos o terreno do nosso coração ao divino cultivador das nossas vidas. Que a serenidade compassiva dos céus regue as sementes de bondade que plantamos com sacrifício no solo das nossas relações. Protege as fronteiras do nosso lar, para que as intempéries do pessimismo não destruam os tenros brotos da nossa esperança. Que uma sublime harmonização vibratória afofe a terra dos nossos sentimentos, permitindo que a luz da fraternidade penetre as raízes de nossa convivência. Que a valorosa assistência dos lavradores espirituais nos ensine a arrancar as vaidades que sufocam o nosso constante progresso. Que o Mestre de Nazaré guie as nossas mãos para espalharmos grãos de caridade por onde os nossos pés transitarem. E contemplando os frutos silenciosos das nossas boas obras, celebremos em uníssono o nosso alegre e pacífico reerguimento íntimo. A nossa mente, por vezes, acelera diante da imensa seara que ainda nos aguarda, temendo fraquejar no suado labor diário. A dor moral de percebermos o quanto ainda procrastinamos as atitudes de bem nos pede sincera pausa de recolhimento. Entregamos os nossos parcos instrumentos de trabalho à providência, confiando que nunca estamos desamparados no campo sagrado da existência. Concede-nos a mansa serenidade para aguardar o tempo certo de cada germinação, compreendendo perfeitamente as leis do nosso próprio íntimo. Ampara o nosso teto familiar, transformando-o num celeiro abençoado, onde cada ente querido seja nutrido diariamente pelo afeto. Que as correntes sublimes de harmonização desfaçam os temporais de irritação que constantemente ameaçam as colheitas do nosso espírito. Que a presença invisível dos benfeitores de luz sustente os braços daqueles que já se encontram exaustos na paciência doméstica. Que o doce Rabi da Galileia abençoe o nosso suor e multiplique os pães do nosso humilde esforço em favor do próximo. Desse modo, amparados na certeza inabalável de que o trabalho liberta, ergueremos as almas para um definitivo reerguimento íntimo. Sentimos o peso inevitável das nossas velhas escolhas pretéritas, sabendo que caminhamos sobre a colheita exata do que semeamos outrora. Este instante de prece é o recolhimento compassivo para pacificar o pranto de quem percebe os próprios espinhos que deixou pelo caminho. Elevamos o pensamento, suplicando a caridade celeste que transforma a terra árida em canteiro de novas e abençoadas oportunidades. Que uma chuva de inefável serenidade lave a nossa consciência de velhas culpas, preparando o nosso terreno para as mais sublimes virtudes. Guarda as pesadas portas da nossa casa física e mental contra as tempestades de rebeldia que atrasam a nossa evolução terrena. Que uma profunda harmonização espiritual pacifique as nossas relações mais difíceis, permitindo que a tolerância brote sobre a antiga discórdia. Que a assistência afetuosa dos bons espíritos nos inspire a semear hoje apenas aquilo que de fato desejaremos colher na eternidade. Que a direção amorosa do Mestre de Nazaré nos ensine o real valor da persistência silenciosa diante do nosso destino. E curados pela suprema magia do trabalho redentor, caminharemos com firmeza rumo ao nosso verdadeiro reerguimento íntimo. Nesta alvorada de luminosos recomeços, a nossa alma enfim se aquieta na certeza de que a vida imperecível acompanha nossa transformação. O silêncio curador que agora habita o nosso peito é a resposta afetuosa do alto às nossas aflições mais secretas. Entregamos os nossos passos à claridade da imensidão deste dia, pedindo apenas coragem e sabedoria para sermos farol onde a escuridão dominar. Permite, Criador infinito, que a tua inabalável serenidade acompanhe o nosso despertar, guiando os pensamentos rumo ao amor incondicional. Que a proteção dos mensageiros divinos permaneça em nosso lar,
convidando os amados ouvintes a se inscreverem neste canal fraterno para continuarmos juntos a caminhada. Que a harmonização contínua nos inspire a deixar nossas ideias e os nossos mais sinceros pedidos nos comentários para o nosso próximo vídeo de oração. Que a assistência dos benfeitores envolva cada companheiro de jornada que dividiu conosco suas dores nesta doce e profunda sintonia. Que o Mestre de Nazaré permaneça em nós, hoje e sempre, conduzindo a nossa pequena semeadura até as portas do amanhã imperecível. E eternamente irmanados nesta corrente de esperança que abre todos os caminhos para o bem, agradecemos o nosso sagrado reerguimento íntimo.